A lei entra em vigor na data da sua publicação e diz que precisa de uma regulamentação. Precisa de uma regulamentação. Vamos ver sobre isto. Olha só. Aí nós passamos para a Portaria 3523. A Lei 13589 é aquilo, resumida naqueles poucos artigos. Porque a regulamentação se dá geralmente através de um decreto, no caso de uma portaria. Aqui, no caso, existe uma controvérsia. Eu sou engenheiro mecânico, não sou advogado, né? Então, a gente vai coletando as opiniões e as instruções das pessoas da área das leis. Mas a Portaria 3523, nós vamos ver a seguir, ela se autodefine como regulamento técnico, justamente do PMOC. E quais são os objetivos dessa portaria? São esses, olha que beleza. Garantir que o projeto e a execução sejam adequados, garantir a manutenção do sistema, proporcionar bem-estar, conforto, produtividade, combater o absenteísmo. É tudo o que o Leonardo acabou de falar para a gente, mostrou com dados, com evidências de que o sistema de climatização bem gerido, com uma boa manutenção, ele proporciona isso. Bem-estar, conforto, produtividade, sim ou não? É isso aí. Olha só, corrigir os problemas dos edifícios, síndrome dos edifícios doentes, eliminar os problemas de saúde referentes à qualidade do ar. O foco da legislação é na saúde das pessoas. Ninguém está nem aí para o profissional, ninguém está nem aí para a máquina. Nós não queremos saber da parte mecânica, nós queremos saber da saúde das pessoas, do conforto das pessoas, da produtividade das pessoas. O foco é no ser humano. A legislação tem o foco no ser humano, e não na máquina ou no equipamento. Próximo slide. Eu chamo a atenção do artigo 6º da Portaria 3523, que diz novamente, olha que legal. Olha só que beleza. Cabe aos proprietários locatários de seus prepostos manter um responsável técnico habilitado. Olha só o que diz a lei. A lei determina que o proprietário ou o locatário daquele ambiente, o conjunto de ambientes, no caso, né, daquele empreendimento, daquela edificação, este deve manter um responsável técnico habilitado. Ninguém está perguntando se ele quer ou se ele não quer, se ele acha barato, se ele acha caro. Por quê? Porque a saúde das pessoas está acima da vontade do eventual empresário que, né, como eu falei no começo, pode achar que manutenção não precisa. Então, ele deve manter um responsável técnico. Próximo slide. Olha só, o que tem que se fazer, né, para se ter o PMOC? É assim, olha. O responsável técnico ele deve implantar e manter disponível no imóvel. Não é para manter o plano no computador lá na firma dele. Não, não. O PMOC ele é um documento legal, ele tem vários aspectos legais, ele tem que ser mantido no imóvel e não no computador de quem quer que seja. Aí o pessoal me pergunta, né? Ah, mas eu não posso fazer o PMOC, o relatório do PMOC e tal, em mídia digital? Pode, pode. Mas no caso, como a gente sempre fala, né? Num caso eventual de uma fiscalização, esse relatório deve ser disponibilizado em mídia, em papel, se for vontade assim da fiscalização. Porque a fiscalização, muitas vezes, quer coletar a evidência de que aquele relatório está disponível para as pessoas mesmo. Muitas vezes, estar no computador do diretor da empresa, isso não significa que está disponível para as pessoas. Né? Você imagina um escritório grande, a pessoa está se sentindo mal. Não, esse ar aqui está com cheiro estranho, esse ar aqui está cheio de poluição, eu acho que tem excesso de CO2, eu queria saber se tem manutenção. Vai pedir lá para o diretor, o cara já olha torto, né? Então não é assim, ele tem que estar disponível no imóvel, tem que estar disponível de verdade. Se ele puder ser convertido, opa, aí sim, hein? Você quer que eu fale nessa velocidade? Ah, então tá bom. Então, se ele puder ser convertido em mídia impressa na hora, aí ele está cumprindo a legislação.
E olha só, esse plano tem que conter várias coisas: identificação do estabelecimento, as atividades envolvidas, periodicidade, recomendações em caso de emergência e outras de interesse. Novamente citando as normas 13971 da ABNT. Próximo slide. A análise da qualidade do ar é fundamental, né, para que o próprio responsável técnico ele possa saber o que ele deve fazer. É uma orientação, né, é uma baliza para ele entender como é que está o sistema de climatização. A periodicidade do laudo é a cada 6 meses, conforme define a RE09. E desde que a população daqueles ambientes também não pode ter um índice de insatisfação acima de 20%. Porque a gente sabe como é difícil agradar todo mundo, né? Então, vamos lá. O artigo 8º da Portaria 3523 diz que cabe justamente aos órgãos da vigilância sanitária fazer cumprir este regulamento técnico através de inspeções e outras ações pertinentes, com apoio de órgãos do governo ou de até apoio de entidades de classe, sindicatos ou mediante denúncias oriundas dos ocupantes desses edifícios. Nós já falamos da Renabrava, número 6, que justamente é um guia para orientação para o gerenciamento e inspeção de sistemas de climatização. Pode passar? Chama a atenção para o artigo 9 da Portaria 3523, que diz que configura infração sanitária e sujeita o proprietário ou locatário do imóvel, bem como o responsável técnico, em caso de descumprimento do PMOC, às penas previstas na Lei 6437, que já vimos, né? Que é a multa de 2.000 até 1,5 milhão, dependendo do porte e gravidade da infração sanitária. Então, a Portaria 3523 tem uma porção de artigos, tem 10 artigos. A Lei 13589 é uma lei bem mais curta. Ela cita uma regulamentação que pode ser entendida como o regulamento técnico da Portaria 3523. E o que muda de um para outro? Na verdade, muda muito pouca coisa. A Portaria estabelecia... Não, o outro, não. O que você está fazendo comigo? Aí sim. A Portaria 3523 estabelecia que o PMOC era necessário somente para edifícios com mais de 60 mil BTUs. Já a Lei 13589 estabelece que o PMOC ele é pertinente a todas as edificações de uso público e coletivo. O responsável antes era de acordo com o CONFEA e CREA. Agora, como o Michel Temer vetou o artigo 2º, continua valendo a lei que já existia, que é a Lei 5.194, que estabelece as atribuições técnicas. As atividades já eram pela norma 13971, continuam pela norma 13971. Padrões de qualidade eram dados pela resolução 9 da Anvisa, continuam sendo, ou seja, não mudou quase nada, pessoal, mudou a abrangência. Hoje, o PMOC é exigido até para aquele camarada que tem um ACJ no seu consultório de dentista, no seu consultório médico, porque é necessária a manutenção. É necessária a manutenção. Não precisa ter não precisa ter um engenheiro para assinar um laudo de um ACJ. Não, isso realmente não precisa. Nós vamos ver com mais profundidade. Mas que é necessária a manutenção, ela é necessária. Próximo slide. Aí sim, responsabilidade técnica, já terminando, que vai vir uma plaquinha de 5 minutos, né? Já, né? Então tá. Então, finalizando, sobre responsabilidade técnica, é o CREA quem determina. Próximo slide. Nós temos uma sequência de leis que começou lá em 11 de dezembro de 33, com a criação do exercício profissional da área de engenharia, até a Lei 5.194, que regula o exercício profissional do engenheiro. E essa Lei 5.194, através do seu artigo 7º, ela vai legislando por decretos e resoluções. Aí nós tivemos algumas resoluções importantes, a 218, a 1010, 1073, próximo slide, que trata o seguinte, olha, vejam só, vamos ler com atenção. A resolução 218/73, no seu artigo 12, parágrafo 1º, estabelece o seguinte, olha, lembra a história do Michel Temer? Atirou no que viu, acertou no que não viu? Era só o engenheiro mecânico que estava naquele artigo, mas, na verdade, olha o que diz a legislação da engenharia. Compete ao engenheiro mecânico de automóveis, engenheiro mecânico de armamento,
engenheiro de automóveis ou engenheiro industrial modalidade mecânica. São 5 modalidades. Não é só um engenheiro mecânico, tem mais 4 aí. E cabe a esses profissionais, do artigo 12, parágrafo 1º, olha lá, as atribuições de 1 a 18 da resolução para processos mecânicos, máquinas, instalações, equipamentos mecânico-eletromecânicos, veículos, sistemas de produção, de transmissão de calor, sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Alguém tem dúvida quem é o profissional responsável por ar-condicionado? Esta é a Lei 5.194, através do seu artigo 7º, na Resolução 218 de 1973, que define quais são os profissionais legalmente habilitados a exercerem as atribuições de 1 a 18, que vamos ver quais são. Próximo slide. Está aqui, ó. Quais são as atribuições 1 a 18? Olha lá. Direção de obra, serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, laudo, parecer, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação, padronização, mensuração, controle de qualidade, condução de equipe, instalação, montagem, manutenção. Ou seja, estas são as atribuições do PMOC, sim ou não? É isto. Gente, quando nós estamos falando de leis, a gente tem que ter um embasamento. É isso que eu falo, o embasamento legal que define quem é o responsável técnico. É a história lá da barragem. Quem é o engenheiro responsável por emitir um laudo de estabilidade da barragem? É o engenheiro mecânico? Não, não tem nada a ver com mecânica. Eu não aprendi barragem na minha faculdade de engenharia mecânica. Tem que ser o engenheiro especialista daquela área. Eu posso fazer transplante de rim? Eu não tenho habilitação em medicina. Então, por que a gente acha que qualquer um também pode se meter numa área que não lhe compete, que não aprendeu, não entende de transferência de calor, não consegue entender o que é uma válvula de expansão, não sabe como é que funciona uma regulagem de um sistema de VRF? Então, cada um no seu quadrado. As pessoas têm que se habituar. O Brasil precisa de capacitação de pessoas, não é? E pessoas que exerçam a sua profissão de maneira legal. E aqui é uma lei que define o que é legal. Próximo slide. Então, muito bem. Com isso daí, vai. Aí. De acordo com o CREA e com o FEA, na verdade, essas entidades já fiscalizam as atividades de manutenção de equipamentos de climatização, exigindo profissionais legalmente habilitados, porque existe um interesse social e humano. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida de pessoas, nós estamos falando de uma instalação elétrica mal feita que pega fogo e mata 10 crianças. O PMOC não é só na saúde, a gente tem, né, nós começamos esse mês a voltar para isso. Também tem responsabilidades com a segurança. Até acontecer uma tragédia dessa, uma instalação elétrica mal feita, fio tudo... Quem é carioca aqui? As piadinhas são impróprias, né? Eu não vou nem falar. Bom, ou seja, a manutenção requer conhecimento técnico especializado. Este é o fato. Este é o fato, a gente não pode negligenciar. Próximo slide. Aí, finalmente, é a parte da polêmica. Com base nisso tudo, o CONFEA e o CREA, analisando o currículo escolar dos cursos que são ministrados nas diversas universidades do país, ele dá este parecer. A gente perguntou lá no CONFEA, olha, quem é o responsável técnico pelo PMOC? O PMOC é dividido em duas partes. A parte da manutenção mecânica, né, de um lado. Então, a parte lá de troca de correia, limpeza de filtro, a parte mecânica. Essa daí é de prerrogativa dos profissionais da área da engenharia mecânica, engenheiro, tecnólogo, técnico. Entretanto, a avaliação da qualidade do ar, receber a qualidade do ar, falar assim, olha, tem uma contaminação microbiológica por clorispódium, sei lá, eu nunca acerto falar o nome desses bichos. Clarospódium, é isso aí. É. Então, quem é o profissional que aprendeu o que é isto e como controlar isto em uma instituição regular de ensino? É o engenheiro mecânico, aliás, é o engenheiro sanitário, engenheiro de segurança do trabalho ou engenheiro químico.
que aprendeu isso, portanto, ele tem a sua habilitação legal. Então, o PMOC ele é dividido na parte mecânica e na parte de contaminação química, biológica, né? Então, o profissional, se formos falar de um profissional único para o PMOC, ele deve reunir simultaneamente essas duas capacitações, essas duas qualificações legais. Slide próximo. É isso aí, pessoal. Trazei pouco, né? Tá bom. Pessoal, muito obrigado por me ouvir. Espero que tenham gostado da exposição. Obrigado. Muito obrigado, Arnaldo. Convidamos para ministrar a próxima palestra a doutora Vera Lúcia Fues, otorrinolaringologista com formação médica, residência em otorrinolaringologia e doutorado na Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da USP. Especialização em otologia na Universidade de Bordeaux, França. Especialista em Medicina do Sono, Associação Brasileira de Medicina do Sono e professora adjunta na Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes. O tema de sua palestra é Saúde e Ar-Condicionado. Com a palavra, a doutora Vera Lúcia. Bom dia. Eu acho que eu sou meio diferente aqui. Eu não vim falar de ar-condicionado. Queria agradecer ao engenheiro Leonardo pelo convite da gente estar aqui. E, então, como médica, eu não vou falar sobre os aparelhos de ar-condicionado, mas eu vou falar sobre as pessoas que vivem em ambientes com ar tratado, seja escolas, hospitais, trabalhos, lojas, ou seja, todos nós que passamos a maior parte do tempo, a grande parte, a maioria do nosso tempo, em ambientes vedados e com aquecimento central, ventilação ou ar-condicionado. A saúde não implica necessariamente na ausência de doença. E é isso que estava sendo comentado agora. A saúde também implica o bem-estar do indivíduo. Os equipamentos para tratamento de ar interno, então, devem prover aos ocupantes um ar de temperatura e umidade confortáveis e livre de concentrações nocivas de poluentes aéreos. Os sintomas relacionados ao edifício dependem, então, da umidade, da limpeza e da ventilação desse ar. Se os filtros de ventilação estiverem saturados, se houver estagnação de água nos ductos de drenagem, podemos desenvolver crescimento bacteriano e problemas com odores. O simples excesso de odores corporais, que nos parece inócuo, pode causar dor de cabeça, cansaço e sensação de abafamento. Além disso, nesses prédios convivem pessoas sãs e pessoas doentes. E esses sistemas de tratamento de ar podem disseminar, na forma de gases ou partículas, esses contaminantes. Então, foi dito aqui que a pessoa chega resfriada num ambiente com ar-condicionado e ela pode agravar o quadro dela de resfriado, mas ela pode também passar o resfriado para todo mundo, tá? Então, tudo isso tem que ser lembrado. Quem são as pessoas que podem ter problemas com a qualidade de ar inadequada? Na verdade, todas as pessoas, mas particularmente aquelas que já têm um problema respiratório de base, as crianças e os idosos. Que problemas de saúde a gente pode desenvolver? Então, eu classifiquei em 4 áreas mais importantes. A primeira são as alergias, como todos já devem saber. Quem tem alergia respiratória, como rinite ou asma, desencadeia crise quando for exposto tanto a alérgenos, que são as substâncias específicas que causam alergia para cada pessoa, quanto a irritantes inalados, que são substâncias inespecíficas. Quais são os sintomas? O paciente começa a ter dificuldade respiratória, pode ter crise de espirro, tosse, nariz obstruído, secreção nasal, olhos secos, coceira nos olhos, irritação na pele, dor de cabeça, fadiga, sonolência e perda de atenção. Então, é bastante coisa para só um quadro alérgico, né? Como é que você vai saber se o sintoma é desencadeado no trabalho ou fora? A causa da doença é que os sintomas são desencadeados principalmente quando no ambiente de trabalho. Então, a pessoa fica pior de segunda a sexta, fica pior durante o dia e não durante a noite.
esses sintomas, mesmo que não sejam tão graves, eles são bastante incômodos e atrapalham a produtividade das pessoas. Curioso, nos Estados Unidos, eles têm mais dados do que a gente, mas de 25% a 50% das pessoas asmáticas, dos trabalhadores asmáticos, eles têm exacerbação dos sintomas no ambiente de trabalho, de 1/4 a 50%. Mas, curioso, não é em indústria. Eles pioram em escolas, hospitais e prédios de escritório, são os mais frequentes. E mesmo os indivíduos que não são alérgicos, você fala, eu não sou alérgico, eu não tenho nada a ver com isso. Quando expostos a determinados irritantes, podem apresentar reações semelhantes aos alérgicos, particularmente produtos de limpeza, perfumes, tintas, nós temos diversos produtos. Então, eles podem ter sintomas semelhantes aos dos alérgicos por irritação ou lesão nas vias aéreas ou no pulmão. Então, quais os produtos que podem provocar ou agravar reações alérgicas ou irritativas? Irritantes como produtos de limpeza, água sanitária ganha o prêmio, inseticidas, fumaça, os alérgenos específicos, que são os fungos, ácaros, pelos de animais, pólens que podem entrar do ambiente externo para dentro quando você trocar o ar, fezes de baratas, as pessoas não sabem muito isso, barata dá muita alergia, mas não é a barata, são as fezes, assim como são as fezes do ácaro, na verdade. E os componentes orgânicos voláteis, que são emitidos na forma de gases a partir de determinados sólidos ou líquidos. Eles podem vir das fontes mais diversas, como fotocopiadoras, impressoras, tapetes, principalmente produtos novos, vinil, tintas, plásticos, produtos de madeira e eletrônicos. Os gatilhos para essas crises, então, quem já está meio instável, o gatilho pode ser desencadeado também por extremo de temperatura, principalmente muito frio ou muito calor pode agravar a crise. A segunda coisa que a gente tem de problema de saúde, de vida das pessoas, são problemas de aprendizado e tomada de decisões. O dióxido de carbono, como vocês sabem, é um componente normal da expiração. Assim, a concentração de CO2 aumenta de acordo com a ocupação do edifício. Os níveis de CO2 que são mais fáceis de ser medidos, eles vão indicar se está havendo troca o suficiente de ar ou não, e ele, estando muito alto, sugere que também outros contaminantes internos possam estar aumentados. A baixa qualidade de ventilação e o ar abafado em salas de aula, principalmente durante as estações mais frias, todo mundo fica fechado, principalmente em países mais frios, a gente fecha até mais no calor, né? Continua a ser um problema comum a todos, e isso tem efeitos negativos, tanto na saúde respiratória, quanto no desempenho acadêmico e no bem-estar dos alunos, havendo absenteísmo no trabalho e falta em aulas também. Tem um trabalho interessante de 2012 que Satish observou, piora em testes de tomada de decisão quando ele aumentava a concentração de dióxido de carbono no ambiente. Então, quando aumentava de 600 partes por milhão para 1.000 partes por milhões ou 2.500 partes por milhão, ele observava que as pessoas tinham mais erros, mais dificuldades em tomadas de decisão. E um estudo técnico, numa escola técnica da Dinamarca, mostrou que, quando você tem uma boa qualidade de ar, os alunos melhoram a performance em cerca de 15%. Não é pouco, tá? Então, nós temos as alergias, nós temos o prejuízo dessas atividades cognitivas e nós temos os quadros inflamatórios. A inalação das mesmas substâncias, fungos, bactérias, proteínas de pássaro e produtos químicos como isocianatos, pode causar uma reação inflamatória nos pulmões, mas essa reação é mediada pela imunidade, é uma reação imunológica. Isso se chama pneumonite por hipersensibilidade. Esses sintomas incluem febre, calafrios, dificuldade respiratória, e o maior problema é que esse quadro pode se tornar crônico, uma doença pulmonar intersticial crônica, que aí complica bastante a saúde do indivíduo, tá? E as infecções, que a gente costuma falar bastante. Então, nós já falamos do resfriado, que é um trabalho bastante interessante também, de 2004, que como as partículas dos vírus de resfriado são mais pesadas que 5 microgramas, a gente achava que elas não circulavam no ambiente. Então, o contato do resfriado seria mais por contato. Você põe a mão onde alguém pôs a mão, você põe a mão no rosto.
mas observa-se que em ambientes internos isso pode evaporar e ficar leve o suficiente para circular. Então, o resfriado também pode ser contaminado, pode ser passado de um indivíduo para o outro pelo ar do circulante. Nos casos das infecções pulmonares, essa contaminação ela pode vir, então, tanto de outras pessoas contaminadas quanto do próprio ambiente. A fonte infecciosa pode ser, por exemplo, um umidificador contaminado, que é bastante frequente. Então, o vírus da gripe, tuberculose e a legionelose podem ser adquiridas no ambiente de trabalho. A doença do legionário, que foi comentada aqui, ela é uma pneumonia aguda, com sintomas como febre alta, dor de cabeça, calafrios, diarreia e tosse seca. O ministro Sérgio Mota, na verdade, faleceu de legionose, a complicação que ele já tinha para um quadro intersticial primário. Então, idosos e pessoas com doenças respiratórias são mais propensas, era o caso dele. A legionela é uma bactéria aquática, ela vive em água, e ela tem sido isolada em ambientes construídos pelos homens. Alguns surtos são resultados do crescimento da legionela em torres de resfriamento e sistema de ar-condicionado. Trabalhos brasileiros relativamente recentes investigaram a presença de legionela em sistemas de ar-condicionado, reservatórios naturais, torres de resfriamento, clínicas dentárias, sistema de aquecimento e condensadores na cidade de São Paulo. Cerca de 15% desses locais eram positivos para legionela. Nem todas as espécies de legionela causam legionelose, tá? Tem uma espécie específica, que é a pneumófila, mas o simples fato delas estarem crescendo com tanta facilidade e mais muito em hospital, tá? Então, como prevenir os problemas do ar interno? Vocês aqui são responsáveis por boa parte disso, até onde eu entendi, que é ver se o sistema de ventilação está adequado e tentar fazer a manutenção adequada desse ar que circula. Mas eu, particularmente, trabalho muito com gente e eu acho que nós precisamos informar as pessoas sobre como cuidar do ar-condicionado, como ela pode não piorar o ar-condicionado. Então, existem diversas atividades que liberam compostos orgânicos voláteis e as pessoas nem sabem. A importância do produto de limpeza. Tem um monte de prédio que você chega que o cheiro irrita, que aquilo incomoda, que aquilo... E quem está cuidando da limpeza está achando que é legal deixar um cheirinho. Então, eu acho que as pessoas que trabalham no prédio também são responsáveis pela qualidade desse ar. Então, concluindo, a qualidade do ar interior pode afetar o conforto dos ocupantes, a satisfação ambiental, a saúde e a produtividade laboral e escolar. Os achados dos diversos trabalhos demonstram a importância e a necessidade de se programar esses programas de monitorização de ar-condicionado como medida preventiva para a colonização de patógenos. É isso. Muito obrigada, doutora Vera. Nesse momento, faremos uma mesa de debates. Convidamos, então, para compor a mesa o engenheiro Leonardo Kozak, o engenheiro Arnaldo Parra, a doutora Vera Lúcia Foes, e para moderar essa mesa de debate, convidamos o engenheiro Gerson Catapano, engenheiro mecânico, presidente do Departamento Nacional de Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado da Abrava, diretor da SBCC, Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação, e presidente DN Instalação e Manutenção da Abrava. Quem for fazer perguntas, eu só peço que as façam no microfone, porque esse evento está sendo gravado e transmitido ao vivo, então precisa fazer no microfone. Passo a palavra ao senhor Gerson Catapano para a coordenação dessa mesa. Muito obrigada. Aí, agora sim. Bem, primeiro, bom dia a todo mundo aqui. Obrigado por estarem aqui, né? E eu queria, antes de começar aqui, contar duas coisas aqui para vocês, que a Abrava realmente super insistente. O nosso presidente está ali, né? Em dois assuntos. O primeiro é divulgar a necessidade real que a gente tem de ter ar-condicionados bem projetados, mantidos, instalados corretamente, para trazer os benefícios que ele é capaz de trazer e que a gente viu alguns. Essa
era o meu primeiro assunto aí, quanto à insistência da Brava. O outro assunto é, eu não entendi por que a Brava sempre me convida para mediar esses eventos, porque eu tive que fazer uma concentração muito especial hoje, que eu falei assim, eu vou estar na Câmara, eu tenho que me comportar direitinho. A última vez eu estava no CREA, né? Como eu queria que as pessoas realmente tirassem as dúvidas, eu subi nas cadeiras, tal. Eu falei, não, aqui eu vou ter que ser um pouquinho mais comportado, porque nós estamos na Câmara. Apesar que o doutor Gilberto falou que a casa é nossa, eu já me senti à vontade de fazer isso também, então talvez seja a minha última participação. Mas a ideia aqui é realmente que todos vocês tirem as dúvidas do que foi falado. Eu gostaria muito de ouvir todas as perguntas. Eu até trouxe uma listinha, porque se ninguém perguntar nada, nós vamos ficar aqui até as 15h para todo mundo responder a minha lista de perguntas. Mas eu queria, assim, até para puxar o assunto, fazer uma primeira pergunta aí à doutora Vera. E como a gente está em casa aí, então vou contar para a doutora Vera que eu sou filho de otorrino, também, Milton Catapano, mas ele já faleceu. Mas eu sou do tempo. Ele já faleceu faz uns 3 ou 4 anos, e sou casado com uma fonoaudióloga. Quer dizer, muitas vezes sou muito questionado sobre os assuntos que você tratou. Então, eu queria fazer uma pergunta, mas queria que fosse só a primeira pergunta, e queria ouvir realmente de vocês. Eu estou tendo o privilégio de ser o primeiro a perguntar, vamos dizer assim. Eu vi tudo que você apresentou, né, doutora, e muito, pelo menos da parte que eu entendi, os problemas advindos aí que você citou, a saúde humana, me pareceram muito imediatistas, né? E eu, assim, eu estou num ambiente e sinto isso e desenvolve aquilo. E eu queria colocar para você que eu acho que essa situação talvez seja pior ainda, porque ao longo do tempo essa exposição é continuada. Então, quer dizer, eu não sou médico, apesar da descendência aí, mas eu fico imaginando, eu posso ter uma crise, como a doutora falou, eu não sei, agora falando como engenheiro crise, eu acho que a gente trata e passa, mas só que eu vou voltar para esse ambiente que gerou essa crise, e vou voltar mais uma vez, e vou voltar de novo. O que isso acaba causando para as pessoas realmente em termos de saúde? Em primeiro lugar, eu acho que a gente podia mudar de família. Na minha família só tem engenheiros, eu sou a única médica. Então a gente pode inverter. Vamos só mudar de casa e resolver. Sem dúvida nenhuma, tudo isso, a importância assim, do quadro agudo é mesmo a morte, as pneumonias graves, essas coisas assim, e as crises. Mas, por exemplo, eu não sou alérgico, mas eu tenho uma genética para responder de uma forma alérgica. E eu só tenho alergia àquilo que eu conheço. Então, eu não tenho alergia a fungo habitualmente, eu nunca entrei muito em contato com fungo, aí eu começo a trabalhar num ambiente que eu fico exposto a fungo todo dia. Chega uma hora que eu começo a ter uma resposta anômala àquele fungo, eu começo a ter uma resposta alérgica. Na verdade, o que é a resposta alérgica? Eu respondo de uma forma exacerbada a uma coisa que, teoricamente, não me faz mal. Então, o fungo não é um agressor, a princípio, esses fungos que a gente tem de probleminha de alergia. O ácaro não é um agressor, mas eu respondo a ele como se ele fosse o bacilo da tuberculose, tá? E isso é o contato que vai fazer. Então, provavelmente, quanto mais tempo eu fico em contato, se eu tenho uma predisposição, muito maior a chance de eu desenvolver. Agora, eu tenho também aquela crise, em vez de eu ter asma, com falta de ar, de morrer, eu tenho aquele negócio que eu fico todo dia um pouquinho apertado. Então,
isso, cronicamente, vai dando uma inflamação crônica no meu pulmão, vai diminuindo a minha capacidade respiratória. Então, sem dúvida nenhuma, a exposição crônica a tudo isso é complicada, é bem complicada. Fora a diminuição de produtividade, o cansaço, o mau humor. Você sai de casa, você já vai falar, nossa, eu vou naquele lugar que eu me sinto tão mal. Você já não quer nem sair de casa, né? Aí é complicado. Mas, sem dúvida nenhuma, os quadros crônicos, eu acredito que são muito mais importantes em termos de número e de absenteísmo, de coisa assim. Quer dizer, não acaba matando, mas acaba diminuindo muito a qualidade de vida do indivíduo. Entendi. Tá? Tá perfeito. Antes de passar aqui, então já vamos passar aí para frente, o doutor Gilberto abriu fazendo um comentário, abriu a sessão aqui, fazendo um comentário do aquecimento global. Hoje, com as instalações que a gente normalmente tem, elas não foram projetadas para essa temperatura externa. Então, a má notícia para o doutor Gilberto é que o recurso imediato que nós, de ar-condicionado, temos, de forma que seja bem colocado, uma tremenda gambiarra, é fechar a entrada do ar externo. É o recurso gambiarra que se é utilizado. Então, tudo isso que a gente falou aqui, a hora que eu fechar o ar externo para atingir a temperatura, que é o que é sensível para as pessoas, aí eu potencializei essa piora muito. Então, aquele slide do ambiente interno piorado do Leonardo vai ser muito, muito, muito superior, né? É isso que eu ia falar. Tem uma pergunta ali. Vamos levar o microfone? Acho que está aqui, ó. Perfeito. Tá ligado? Acho que seria legal se identificar, não? Calma. Meu nome é Edmilson. Eu sou conselheiro da Distrital Centro da Associação Comercial. Faço parte do Grupas e também da ABESE. Como o doutor Natalini disse que nós somos donos de todo um pedacinho aqui, eu vou colocar o meu material em cima da mesa, tá? Doutor Kozak, o senhor se safou de uma pergunta do Joãozinho, porque a doutora Vera me elucidou. Eu ia te perguntar o que é ppm, mas ela já falou. Há aproximadamente um ano atrás, quando nós estávamos comemorando o PMOC, participava eu deste seminário quando eu alertei sobre o artigo 6º, onde se fala que a responsabilidade é do proprietário, locatário e preposto. Eu alerto, acolhendo a Assembleia, que o preposto em prédio comercial deve ser e pode ser responsabilizado na figura do síndico. Ou seja, é mais uma das responsabilidades que nós, os marmitas, passamos a ter. Um alerta só para que eu encerre. A ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, criou um comitê de síndicos para que faça a interligação entre o produtor do equipamento e o que o mercado pede, tem dúvidas. E vai aqui, meu querido Arnaldo, uma sugestão. Creio que a Abrava poderia também ter este comitê para que recebesse essas informações e fizesse esta interlocução. Meu presidente, dito, agora com a permissão do Natalini, eu vou retirar meu material. Próxima pergunta aí. Aqui na frente. Não ia levar. Pode pegar. Bom dia a todos. Meu nome é Lilian Calças, eu sou da cidade de Valinhos, pertinho de Campinas. E eu vim aqui, na realidade, em busca de
esclarecimentos, de conhecimento, porque o PMOC, na minha vida, está sendo um monstro, né? Eu acredito que deve ter sido... né, Arnaldo, por mais que você disse que já está escrito na lei, e nós precisamos cumprir a lei com relação a quem tem que ser a pessoa que assine, o técnico responsável e tudo mais. Na minha empresa, eu tenho 2 engenheiros elétricos de transmissão. Eu vi aquela palavrinha transmissão, já fiquei feliz. Porém, além disso, nós precisamos de... eu estou falando nós, porque eu acredito que alguém seja na mesma situação que eu. Nós precisamos de muito conhecimento para saber, primeiramente, como fazer o PMOC para entregar para o cliente, quer seja ele digital ou não. Então, nós estamos nem engatinhando. Nós nascemos, nesse momento, nesse evento, né, que tive a oportunidade de conhecê-los, né? Então, assim, eu gostaria de saber se existe essa brecha de ser um engenheiro elétrico de transmissão, porque, afinal de contas, você bateu em cima que o problema lá no Flamengo foi elétrico. Então, assim, elucidar isso, né? E também trazer para a gente, porque, se você entra lá na internet, o que tem? Tem muito programa de PMOC que você pode comprar, sair fazendo, e não é assim que rege a cartilha. Vender programa, aí tem um montão. Então, assim, se a gente tem que começar a fazer corretamente, que seja com pessoas sérias também. Da mesma forma que as pessoas que nos contratam para fazer a higienização, a instalação, a infra, o que quer que seja, eles estão pagando e têm direito, né, que a gente entregue um produto para ele no final corretamente. Porque, se cair uma fiscalização, por mais que esse senhor falou do síndico também, nós somos responsáveis por entregar documentos corretos, assinados por pessoas que a gente contratou, quer seja qual engenheiro, né, que nós vamos falar agora, mas nós temos que fazer a coisa correta. E eu estou aqui em busca de ajuda e conto com vocês. Muito obrigada. Posso responder? Legal, muito bom esse argumento. Desculpa, Vossa Graça. Lilian. Então, Lilian, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta não é só você que faz. Nós, diariamente, tanto eu quanto o Leonardo, a gente responde essa pergunta pelo menos umas 2, 3 vezes por dia. O pessoal manda e-mail lá para a Brava e a gente, dentro do nosso tempo voluntário, nós vamos elucidando. Sobre o aspecto do engenheiro elétrico poder ser o responsável técnico pelo PMOC, existe uma possibilidade, desde que esse engenheiro elétrico, eletricista, ele faça uma pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, que lhe confira as atribuições do artigo 12 da Resolução 218. No momento que eu conheço, existem 2 universidades que prestam esse tipo de pós-graduação. Uma é a FEI, a outra é a FAPRO, que tem, inclusive, um convênio com a Brava. Sobre o aspecto do PMOC, dele ser corretamente preenchido, elaborado e disponibilizado, a Brava mantém regularmente cursos do PMOC. Inclusive, nós temos a modalidade online. Não é um comércio, eu não queria nem fazer proselitismo econômico aqui, mas, como é um fato de utilidade pública, a Brava fez uma parceria com uma empresa chamada Academia do Ar 360, da qual eu também faço parte, e que disponibiliza o treinamento do PMOC online. Você pode fazer ele ensino à distância, sai com um certificado direitinho, com absolutamente todas as informações, um dia lá condensado em algumas horas, e, inclusive, nós fornecemos um programa que muitos profissionais daqui, eu, inclusive, utilizamos no nosso dia a dia. É um programa simples, realizado numa plataforma Microsoft, Excel, e que atende todos os requerimentos que a fiscalização possa solicitar. E, principalmente, novamente, né, o foco é na saúde das pessoas. Parabéns por buscar esse tipo de conhecimento, que quem vai lucrar, na verdade, vai ser
o usuário do ar-condicionado, são os ocupantes desses ambientes climatizados, que com essa sua justa e adequada preocupação vai trazer uma confiabilidade para o ar que essas pessoas vão respirar. Se você quiser mais informações no decorrer, quando terminar aqui o evento, eu posso te ajudar mais sobre isso. Obrigado, viu? Parra, posso complicar um pouco mais ainda essa pergunta? Vê lá o que você vai falar, hein? Então não vou fazer uma outra pergunta. Ele é muito maior que eu não vou discutir isso com ele. A gente está falando aí do profissional e de como está preparado para isso, e a gente tem situações ainda mais especiais. Por exemplo, o Leonardo mostrou resfriadores evaporativos, a gente tem cozinha industrial que tem uma norma específica 14, dela. 18, então, isso. Como é que o PMOC funciona para tudo isso aí? E você mesmo deu os exemplos da área hospitalar, isso mesmo. De indústrias farmacêuticas. Então, como é que o PMOC funciona com isso? Porque aí eu acho que entra num grau ainda de especialização. Perfeito. Um pouco maior. O mundo do ar-condicionado ele tem muitas normas, graças a Deus tem normas, porque a coisa melhor que pode existir é a gente ter uma norma, né, para seguir, ou seja, nós temos orientação, nós temos aquelas informações técnicas reunidas num documento que é de fácil aquisição, né? De fato, na minha opinião, aí a minha opinião, não basta somente ser um engenheiro mecânico, mas é necessário uma especialização no assunto. Assim como a maioria de nós aqui que trabalha nessa área, todo mundo fez o seu curso de hack em algum momento na sua vida. Então, se a gente pode fazer uma frase de efeito para resumir toda essa pergunta que você me falou, procure sempre um especialista, né? Nós vimos no passado o advogado fazendo propaganda da própria profissão, consulte sempre um advogado, né? Eu acho que está na hora, como nós estamos lidando com a saúde das pessoas, na parte de ar-condicionado, consulte sempre um especialista naquela área, uma pessoa que detenha necessário conhecimento e imprescindível habilitação legal. Essa seria a resposta, o especialista no ar-condicionado. Perfeito, obrigado. Gerson, permita-me só completar essa raciocínio. Faz a pergunta para ele também. Não, vou completar só. É curioso, a gente discute isso muito lá na Brava, que o nosso mercado, o mercado de ar-condicionado, de uma maneira geral, não tem barreiras de entrada. Qualquer um que se julga, que sabe fazer, vai para o mercado e oferecer esse serviço. Parece que o caso lá do Flamengo, a empresa que fazia manutenção lá não tinha registro no CREA, nenhuma responsabilidade legal pelo aquilo, ou não tinha nada documentado. E é curioso que o pessoal que sabe que eu estou na associação de ar-condicionado, alguns amigos pessoais me ligam, preciso comprar um equipamento de ar-condicionado, e me faz 1 milhão de perguntas, qual modelo, qual equipamento, que é inverter, que não é, sobre o equipamento, querem saber tudo. Aí eu vou tento ajudar dentro do que eu conheço, aí eu pergunto, mas quem vai instalar? Instalar tem um rapaz aqui que faz tudo aqui, que vai fazer para mim isso daqui. Então, essa é a realidade. Aí, para quem eu tenho a oportunidade de falar, não, você tem que procurar uma pessoa especializada, que conheça, porque não é tão simples, não é eletrodoméstico que você compra e põe ali na parede e está funcionando. Tem uma série de responsabilidades. Então, só queria compartilhar a questão da especialização. Boa. Outra pergunta. E, Leonardo, aproveitando que você vai fazer a pergunta, aproveitando que você está tocando nesse assunto e que eu acho que nós estamos aqui principalmente para aprofundar a questão da lei do PMOC e tentar trazer algo para São Paulo mais efetivo ainda do que a gente já tem, e como eu sei que você participou aí de toda a história, você é muito velho, do início da questão do PMOC, como é que você vem vendo essa evolução toda com a lei? Olha, sem dúvida, desde 98, com a publicação, a gente vê uma grande evolução, sem dúvida nenhuma. Hoje, a gente está brigando aí para quem é o responsável pelo PMOC. Acho que a maioria das grandes empresas já sabe que tem que ter um PMOC. Então, agora está brigando quem é o responsável, se é o profissional A, B ou C. Para mim, é uma clara evolução. A gente está brigando qual o tipo de filtro que vai usar. Acho que, de uma maneira geral, já sabe que precisa ter um filtro. O trabalho todo que vem sendo feito aí pela Brava, pela fiscalização, pela toda a sociedade, pelo Comitê Nacional de Climatização e Refrigeração, todo mundo está contribuindo para crescer isso. Só que é um trabalho gigantesco.
Tem muita coisa errada ainda, não é da noite para o dia que isso vai mudar. Acho que daqui a 10 anos a gente ainda vai estar discutindo isso, mas eu vejo um viés de alta. Eu acho que sempre está evoluindo nesse assunto. A tendência, ainda mais se com uma lei municipal indo para frente, sendo aprovada, ganha força, facilita toda essa caminhada aí. Perfeito. Bom, meu nome é Rafael, sou diretor social da Associação dos Engenheiros da cidade de Mauá, que não se resume só no Zaira, tem muito mais do que o Zaira em Mauá, tá? E aí, nesse contexto geral, a gente trabalha em algumas fiscalizações. A gente vê que alguns hospitais, por exemplo, não existe higienização dos equipamentos, né? Dentro desse contexto também, quando a gente vai fazer o trabalho com a área de projetos, né, então, eu vou fazer o projeto e tem duas formas de a gente fazer o projeto. A gente faz pela 16401 ou pela Anvisa. Quando eu fiz o curso de projeto, falaram, calcula pelos dois, o que der maior você usa. Perfeito. Esse daí, existe uma regra que impõe, ou, por exemplo, existe alguns casos que a resolução, que a NBR diz que é um valor menor, então você pode usar esse valor porque você está seguindo a norma, não estaria errado, mesmo que a Anvisa pede 27 metros cúbicos por hora por pessoa, ou não, existe algo que é obrigatório. Dentro desse contexto também, eu vi que você mostrou um sisteminha novo de renovação de ar para split, né? A Six Flux ficou de lançar, eu sei que no começo desse mês eu perguntei para eles se já tinha no mercado e não tinha isso. Vocês sabem se já tem isso no mercado? Já tem valor para comercialização? Eu lembro que eles falaram, mas só que em janeiro eu entrei em contato com eles falaram que não tinham ainda isso, nem preço para isso ainda não tinha. E também esse outro papel que a gente recebeu, que muda um pouquinho, o que seria esse papel aqui? Fiquei meio na dúvida, que fala a questão também que tem uma multa aqui embaixo, que é por metro quadrado. É o projeto de lei esse? Esse é o projeto de lei? Esse é o projeto de lei do vereador. Ah, legal. Então, basicamente, é essa dúvida, é a questão se existe algo que precisa ser feito, né, a questão das duas normas no cálculo da renovação de ar. Bom, sobre a renovação de ar e sobre lei e norma, você tem que sempre, mais forte é a lei, tem que seguir a lei, não pode fazer menos do que a lei pede. Se a norma for mais exigente, você pode seguir ela também, tá? Mas nunca menos do que a lei pede. Não tem como não conseguir isso. Um trabalho grande que a gente faz justamente é tentar alinhar as normas técnicas com a legislação. Fazer norma técnica é muito mais simples. Dentro da Brava tem um comitê técnico da BNT, funciona lá o CP55, então quando a gente vê que está desatualizado, a gente vai lá, forma um grupo, demora, não é da noite para o dia, mas você faz uma revisão de norma. Lei já é bem mais complicado, isso aí demora alguns anos, você tem todos os interesses políticos para fazer isso acontecer. Então, a gente sabe disso, nosso setor está cheio de coisas que estão em desacordo de um lado e para o outro. A gente tem que sempre pensar, acho que sempre o resumo dessa história é pensa na saúde e na segurança das pessoas. O que for favorável à saúde e segurança, você não vai ter problema. Se tiver uma fiscalização, quem estiver lá te interpelando, qualquer coisa, eu fiz pelo mais restritivo aqui, pensando na saúde e na segurança, você não vai ter problema. Parra. Enquanto o negócio da Ciflux, o pessoal está aí, da Ciflux está logo aí, se quiser, podem ajudar aí. O talão de pedidos, né? Fazemos qualquer negócio. Aí também. Brimo. Pergunta. Você quer complementar? Eu acho que já ficou claro, né? Nós temos que fazer o cálculo tanto pela lei quanto pelas normas técnicas. A renovação maior é a que tecnicamente deve ser adotada. E eu queria colocar um pouco mais, me remetendo ao próprio slide do Leonardo. Se vocês lembrarem, ele mostrou um slide que mostrava a renovação de ar, né, o aumento de ar externo e o ganho de produtividade. E também nesse mesmo slide, na outra parte do gráfico, tinha uma fonte poluente que foi retirado e mostrava como é que ela variava. Então, eu diria, é a questão mais restritiva da lei, mas existem outros fatores que não estão nem na lei nem na norma que devem ser considerados na hora da decisão. Por isso a importância do especialista, né? Sim. Muito bem. A lei é o mínimo. Nesse caso, talvez tenha um pouco de confusão, porque tem dois mínimos, mas acontece que o mínimo, às vezes, não é o melhor, não é o mais barato, não é o mais produtivo. Alô, meu nome é Newton, eu sou engenheiro mecânico, sou conhecido da casa há muito tempo, né? A gente fez alguns trabalhos lá na própria Brava, a lei de manutenção, inclusive eu participei dela. Isso mesmo, do Procel. Isso, os antigos aí. E hoje eu estou assim, cara, agradeço vocês
por ter dado a oportunidade de todos vocês estarem aqui. Parabéns, parabéns por ter feito isso. E cada vez mais eu aprendo mais ainda. Aprendi agora. Eu sou engenheiro mecânico, estou fazendo engenharia de segurança. Eu vou ter 2 habilitações. Posso assinar o PMOC, tanto como engenheiro mecânico, quanto engenheiro de segurança. Engenheiro de segurança, eu estou aprendendo algumas doenças ocupacionais. Inclusive, o que eu estou querendo aqui fazer, já fiz isso na reunião lá na Abrava e faço aqui de novo, é mencionar que nós temos que trabalhar, ou a Abrava, ou até mesmo, não sei, algum representante aqui do governo, tornar o PMOC uma NR. Isso eu estou assim levantando essa bandeira que eu acho interessante. Os auditores de trabalho, eles são leigos, eles não têm muito conhecimento, eles sabem aquelas normas e vão auditar baseado nas normas das NRs. Então, se nós levantarmos a bandeira de tornar o PMOC uma NR, eu acho que vamos ter mais fiscais trabalhando para a gente e tornar o ambiente muito mais agradável. Eu acho que é um pedido, de repente, parabenizando vocês pelo evento, e um pedido e um esclarecimento para todos vocês. Vamos tornar o PMOC uma NR. Ok? Obrigado. Obrigado pelo comentário. Ô, Milton, tinha um representante aqui da ABREST, que é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança do Trabalho. Não sei se ele está aqui ou se já foi embora, mas a gente foi convidado, a gente está buscando essa aproximação. Eu lembro que você fez esse mesmo comentário naquele outro evento, e a gente compartilha muito dessa tua sugestão, e estamos atrás disso também. Estamos atrás dessa missão aí. E, bom, a gente está com o nosso tempo esgotado, na verdade, para fazer... Pequeno complemento. Na NR9, que fala de PPRA, na avaliação... Desculpa. Na NR9, que fala de PPRA, na avaliação de agente biológico, você pode colocar, desde que você tenha como medir e quantificar. E aí, no plano de ação, você coloca as atividades. O plano de ação vai ser o PMOC. Você pode citar no plano de ação, no PPRA. Tá? Então, aí você já liquida o assunto aí. Mas aí a gestão de segurança faz, mas não os fiscais vão cobrar. Se você tiver identificado o risco, se você tiver identificado o risco, é um abraço. Colocou no PPRA, faz o plano de ação, cronograma. O meio de efetuar é o PMOC. Aí a conscientização dos engenheiros de segurança para fazer isso. Está ali, aqui você tem. Porém, o PPRA não precisa ser assinado pelo engenheiro de segurança. Não, o PPRA tem que ser pelo gestor, ou a quem ele delegue, que tenha conhecimento do risco. Bom, obrigado a todos. Eu acho que existem ainda algumas perguntas a serem feitas. A gente tem como fazer essas perguntas através do site da Brava, pmoc@brava. Eu acho que as que forem para a doutora Vera, a gente também encaminha diretamente ali. E também existem outras perguntas e esclarecimentos no site também. É isso aí. Obrigado aí a todos. Obrigado, pessoal. E a gente tem que continuar aí pelo horário. Obrigado. Agradecemos a presença de todos. Convidamos para que tomem assento na plateia. Nesse momento, convidamos o vereador Gilberto Natalini para que faça suas considerações e apresente o substitutivo ao projeto de lei número 110 de 2012. Bom, pessoal, eu queria dizer a vocês que nós fizemos a lei em 2012, eu já falei aqui no início, provocados pelo membro da OAB, Sidney Oliveira, um advogado, que muito dedicado a isso, até faleceu agora há pouco tempo, mas o nosso projeto de lei ele tinha vários problemas estruturais, porque, na verdade, é assim mesmo que acontece. A gente faz e depois, conforme vai tramitando, a gente vai corrigindo. E aí, eu aprovei ele em primeira aqui na Câmara, e na hora que nós fomos propor para aprovar em segunda votação, o que aconteceu? O governo falou que se aprovasse, vetava. Então, eu segurei o projeto, ficou aqui quietinho, esperando
para a gente acertar uma sanção com a prefeitura e aí pedir para que eles fizessem uma articulação junto ao prefeito, para que o prefeito aceitasse sancionar a lei, mas não caminhou, não teve jeito. A pressão não foi suficiente. Então, aí a Brava nos procurou e, junto com a Brava e outras pessoas, não foi só, foram outras pessoas que nos ajudaram, nós fizemos esse texto, que vocês devem ter aí na mão, corrigindo o primeiro texto. Aqui é um texto substitutivo que eu vou colocar no momento em que o projeto for para a segunda votação, eu apresento esse substitutivo e aí modifica a lei original e a gente parte para esse